Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo Vitória e esse é o primeiro vídeo do canal Aperta Play. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a nova série da Netflix, The Away, que estreou no finalzinho do ano passado, dia 16 de dezembro. Esse vai ser um vídeo de curiosidades, ou seja, se você ainda não terminou de assistir a série, ou se você nem começou, eu recomendo que você pare esse vídeo e só volte aqui depois de você ter assistido tudo, porque provavelmente vai ter spoilers. Mas se você tá completamente perdido e não sabe nada sobre a série, aqui vai um pequeno resumo. A história segue a vida de Prairie Johnson, uma menina que desaparece misteriosamente e reaparece de uma forma mais misteriosa ainda. Ela volta toda enigmática e cheia de mistérios. E o mais interessante é que quando ela desapareceu, ela era completamente cega. Só que quando ela retorna pra casa, ela tá enxergando normalmente. Isso não chega nem perto de ser a coisa mais doida que acontece nessa série. Sério. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o surgimento de The Away. A série foi criada pelo Zelbat Manglish e pela Brit Marlin. E vocês devem estar pensando, gente, mas eu conheço essa mulher de algum lugar. E vocês realmente conhecem, porque ela é a própria Away, ou Prairie, ou Nina, eu já não sei mais o que chama essa mulher. O Zell e a Brit trabalham juntos como roteiristas desde 2007, e não é raro ela atuar nas produções que os dois criam. Isso já aconteceu no filme The East, O Sistema aqui no Brasil, e The Sound of My Voice, ou A Seita Misteriosa aqui no Brasil. The Away já está sendo pensado desde 2012, ou seja, os roteiristas sabem sim que o rumo muda pra história caso ela ganhe novas temporadas. Então, renova a Netflix. E talvez você já tenha se perguntado, gente, mas de onde surgiu uma ideia de uma série tão louca? E na verdade a narrativa é uma junção de duas ideias. Primeiro, o Zell e a Brit queriam contar a história de uma mulher que passaria por um evento muito traumático e que se recusaria a falar disso para outras pessoas, senão para um grupo de adolescentes que, mesmo desunidos e desconexos entre si, se uniriam e encontrariam um objetivo de vida graças à história dessa mulher. E para essa parte da história, os roteiristas se inspiraram bastante na história real de Elizabeth Smart, uma garota que foi sequestrada aos 14 anos e passou 9 meses sendo constantemente estuprada e abusada. Por outro lado, eles também queriam falar sobre a morte, mais especificamente sobre pessoas que já tocaram ela, mas voltaram à vida. Esse interesse surgiu, pelo menos por parte da Brit, quando ela encontrou uma mulher que já tinha experimentado uma experiência de quase morte e sentiu que essa mulher parecia viver numa frequência diferente das pessoas ao redor dela. E quanto mais a Brit e o Zell pesquisavam, mais eles encontravam casos de pessoas que voltaram com alguns dons, como habilidades artísticas ou fluência fácil numa língua, coisas que essas pessoas não tinham antes. E para essa parte da história, eles se inspiraram bastante no livro Vida Depois da Vida, do autor Raymond Moody. Então a Brit e o Zell uniram o útil ao agradável e daí surgiu The Away. E o primeiro personagem a tomar forma foi o Happy, um cientista que enlouqueceria tentando desvendar a vida após a morte e por isso assumiria uma força antagonista dentro da história. Um dos momentos mais emocionantes da primeira temporada é aquela cena em que a Away e o Homer ressuscitam o Scott ao fazerem aquela sequência de movimentos. Acontece que muita coisa daquela cena foi improvisada. A única coisa que estava no roteiro é que eles fariam os movimentos e que o Scott ressuscitaria. Mas a reação dos personagens durante o processo foi algo que foi surgindo espontaneamente, tipo a Away rejeitando os movimentos do Homer porque estava se sentindo traída por ele. A conexão dos dois atores foi algo tão transcendental nas gravações desse dia que o Zell contou numa entrevista que até o eletricista da produção saiu chorando emocionado das filmagens. E já que eu citei os movimentos, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa louca, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a cada dia surgem dezenas de vídeos de pessoas imitando a coreografia dos 5 movimentos. Tem vídeo sério, tem vídeo de paródia, e o pior é que a galera tá mandando muito bem. Já tem gente até pedindo um tutorial. Esse povo louco. Vai, Leonardo. Você consegue. Triângulo, ataca a inimiga, enfia a coxinha na boca. Consegui abrir o portal, o Homer tá vindo. Oi, deu errado aqui, eu já te ligo, tá bom? Mas falando em paródias com 5 movimentos, você já deve ter topado com algum vídeo que compara a coreografia dos 5 movimentos com a coreografia de algum vídeo da CIA. Mas essa semelhança não é uma cópia ou mera coincidência. Acontece que a coreografia dos 5 movimentos foi desenhada por ninguém mais e ninguém menos que o Ryan Reffington. O mesmo carinha responsável por fazer a coreografia dos vídeos da CIA, tipo Chandelier, Ship Thrills, The Greatest e todos os outros. O Ryan já fez uma coreografia para os criadores de The Away para um outro filme que eu já citei lá atrás, The East. E mais, a Brit já chegou a ser aluna de dança dele. Então ela, o Zell e o Ryan se uniram e criaram essa coreografia dos 5 movimentos. Mas quem passou a coreografia para o restante do elenco nem foi o Ryan, foram assistentes dele, porque na época ele estava envolvido com outra produção. Ele só esteve no set de gravações no episódio final e ficou completamente admirado com o desempenho dos atores, porque nenhum deles tinha experiência com dança, mas todos conseguiram captar muito bem a coreografia, que é rica em detalhes.
Sabe quem mais está envolvido com a produção de The Way vocês nem imaginam? O Brad Pitt. O Brad tem uma produtora de filmes chamada Plan B, e foi essa produtora que acolheu The Way e decidiu desenvolver ela. Em uma entrevista, a Brit contou que o Brad ficou muito encantado com The Way por ser uma série muito fora da casinha. Não só pela história em si, mas por questões técnicas, como por exemplo episódios com durações muito variáveis entre si, o fato de nem todos os episódios usarem todo o elenco fixo, e por aí vai. E falando na Brit, a gente ainda vai falar muito dela, tá, gente? Porque foi só ela que deu entrevista sobre a série, praticamente. Ela contou que pra conseguir interpretar a Prairie direitinho, ela passou semanas acompanhando um cego de verdade e até usando venda nos olhos, pra entender como andar de uma maneira diferente usando os outros sentidos. Se você é ligado no cenário musical indie, então você provavelmente já ouviu falar da banda Vampire Weekend. E se você ouviu falar da banda Vampire Weekend, então você deve conhecer o músico Rostam Batmanglish. E ele não divide o mesmo sobrenome que o Zell à toa. Os dois são irmãos. E o mais legal é que o Zell convidou o Rostam para criar a trilha sonora instrumental de The Way. Uma coisa que a Brit super aprovou, porque uma das maiores inspirações dela na hora de escrever a série foi uma música do Rostam, chamada Wood. E já que a gente tá falando sobre as inspirações que a Brit teve para escrever The Way, é legal citar também a música Queen, do cantor Perfume Genius, o anime Princesa Mononoke e ela, a nossa amada Clarice Lispector. Uma das maiores referências na hora de criar a personagem Prairie foi a protagonista do livro A Paixão Segundo GH, publicado pela Clarice pela primeira vez aqui no Brasil em 1964. Uma das histórias mais legais sobre os bastidores da série é da escalação do ator Ian Alexander, o Buck. Os criadores da série precisavam de um garoto trans de 14 anos e de origem americana-asiática. E nem preciso falar que foi muito difícil encontrar um ator com essas características específicas. Por fim, a diretora de elenco Eve Kaufman começou a apostar em grupos de transexuais, e aí sim ela começou a receber audições que mais ou menos se encaixavam no perfil que ela precisava. Inclusive a do Ian, que se encaixava completamente. E o mais legal é que ele gravou em segredo no banheiro da casa dele, com um iPhone, e não contou pra ninguém, porque ele achou que nunca ia ser chamado. E dias depois, a Netflix estava ligando pros pais deles e falando que queria que o Ian atuasse na série. E o Ian sempre quis ser ator, mas ele nunca foi chamado pra atuar numa peça do colégio dele por ser um garoto trans. Eu já vi muita gente revoltada com a Netflix porque ela não divulgou muito The Way, tanto antes quanto depois do lançamento. Mas não culpem nossa querida Netflix, porque há um motivo por trás disso tudo e não é negligência. Acontece que a Brit e o Zell não queriam muito marketing em cima da série para evitar que o público descobrisse ou assumisse coisas sobre a história antes de assistir. Segundo eles, e nisso a gente tem que concordar, muito de The Way vem da experiência de assistir a série, como nós assistimos ela. Não é só sentar em frente ao computador e à televisão e dar play como uma série normal. Então os criadores queriam que o público fosse assistir a série às cegas. E a Netflix só respeitou essa decisão. Se você já assistiu The Way e Stranger Things, então você percebeu que as duas histórias têm muita coisa em comum. Ambas as protagonistas sofrem de sangramento nasal quando usam seus dons. Ambas foram usadas em experiências científicas em que a imersão em água era algo necessário. Ambas acessam uma dimensão alternativa. Ambas possuem problemas com o pai. E ambas mudam a vida de um grupo de jovens por conta de suas experiências passadas. Por conta disso, muitos fãs teorizaram que The Way e Stranger Things de alguma forma estão conectadas ou existem no mesmo universo. Mesmo que eu ache muito pouco provável, a gente tá falando da Netflix, né, gente? Que adora deixar todo mundo no chão. E ao invés deles negarem a teoria, eles até fizeram um vídeo de comparação, que foi esse que eu mostrei enquanto falava semelhanças. Só que tem um easter egg muito legal sobre isso em The Way. No quarto episódio tem uma cena que o Jesse conversa com a irmã enquanto eles assistem alguma coisa na televisão. E essa coisa é Stranger Things. Dá pra ver claramente o Will e dá até pra escutar aquela trilha sonora dos anos 80 característica de Stranger Things. Mas em entrevistas, os criadores de The Way não deram indícios de uma conexão entre as séries. Aparentemente é tudo muita coincidência mesmo. Talvez muito disso tenha acontecido porque ambas as histórias falam sobre um grupo de adolescentes descobrindo um mundo muito complexo. O Zell e a Brit já afirmaram em diversas entrevistas que muito de The Way, que o cerne da narrativa mesmo, é sobre uma juventude tentando encontrar um sentido para a vida. Eles até passaram semanas em colégios conhecendo o comportamento, as certezas e as incertezas da juventude estadunidense atual. E daí surgiu a ideia do clímax da história ser um tiroteio numa escola, algo que infelizmente acontece muito lá fora. E já que nós estamos falando sobre teorias e dúvidas sobre o universo de The Way, eu acho legal citar mais duas coisas que eles já comentaram em entrevistas. A primeira delas diz respeito sobre como a Way sabia que o Happy assassinou aquele outro cientista. Incrivelmente, para isso a gente parece ter uma resposta, isso levando em consideração que a Way estava falando a verdade. Segundo o Zell, o Happy contou a história para a Way, só que o público não viu isso acontecendo. Outra coisa que também já foi comentada em entrevista é se o atirador já é um personagem que nós conhecemos. Para isso o Zell respondeu: "Eu não sei do que você está falando, não há resposta certa ou errada sobre isso." Muito esclarecedor, menino Zell, né? Um poço de resposta.
Uma das grandes questões levantadas pelos fãs era se a Away estava contando a verdade ou não. Na verdade, a resposta disso depende de como cada telespectador interpreta a história. Tanto o Zell quanto a Brit afirmam que o mais importante sobre o relato da Away para a narrativa não é nem o que aconteceu, mas sim a crença dela na própria história. Ou seja, a verdade com que ela transmite a história para o restante do grupo para convencer ele e, consequentemente, para convencer o telespectador também. Sendo assim, tudo pode ser verdade e tudo pode ser mentira, mas a questão nem é essa. Mais uma coisa que é muito bom frisar. Aquelas cenas que nós vimos durante os episódios não eram flashbacks, e sim a interpretação geral do grupo sobre a história que a Away estava contando. Ou seja, não é porque nós vimos aquelas cenas que significa que elas aconteceram, ou que aconteceram daquela forma. Mas fiquem tranquilos porque os criadores afirmam ter resposta para isso tudo. Até porque eles ficaram 3 anos construindo a mitologia da série antes de começar a escrever ela em si. A questão é se a série vai conseguir outra temporada pra gente descobrir essa resposta. Então essas foram as curiosidades sobre The Away. Na verdade, além das curiosidades, eu planejava usar esse vídeo pra falar um pouquinho sobre as teorias. Tipo, as evidências que a Away tava mentindo, as evidências de que ela não tava mentindo, as evidências de que tal personagem era bom e não mal, as evidências de que tal personagem era mal e não bom. Só que, gente, quanto mais eu lia, mais teoria surgia. Por fim, meu cérebro tava derretendo. Eu tava muito nas áreas confusas. Mas ó, se vocês gostarem desse vídeo, se vocês quiserem, eu tento filtrar 70 mil teorias que existem e fazer um vídeo explicando elas. E eu tenho um presentinho pra vocês. Eu percebi que muita gente está interessada na trilha sonora da série. Então, pra ajudar vocês, eu criei uma playlist no Spotify com todas as músicas que tocaram nos episódios, ou pelo menos todas as músicas que estão disponíveis no Spotify. Eu postei na página do canal uma relação que explica em que cenas tocaram determinada música. Eu vou deixar o link tanto da playlist quanto dessa relação aqui embaixo na descrição do vídeo. Como eu falei no comecinho, esse é o primeiro vídeo do canal. Então, sério, galera, se vocês curtiram, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, divulguem pra outros amigos que também estão loucos com The Away. Me sigam nas redes sociais, todas elas Léo Vitória com 2 Os no final. Se vocês quiserem, vamos falar um pouquinho sobre The Away, tentar entender essa geringonça juntos. E se vocês quiserem um vídeo com curiosidades de outra série, deixem o nome da série aqui embaixo nos comentários. Então é isso, um beijo e até a próxima. Vai embora! Tchau! Go away! Desisto.